Doses de Marketing, entrevista, podcast, oferecendo aos ouvintes um conteúdo voltado ao marketing corporativo e varejo, através de seus entrevistados. Apresentado pelo marketeer Luiz Brissani. Disponível também no Spotify. Olá, amigos do Doses de Marketing. É com grande satisfação que estamos mais em uma entrevista. Aliás, neste 8º episódio, com um super profissional do mercado, eu falo de Sérgio Merli. Merli é design, ilustrador, Merli é autor, estudou arte, publicidade e design. O Merli também atuou em agências de propaganda e em editoras até montar o seu próprio estúdio. Mas ele mesmo vai contar aqui a sua trajetória nessa gostosa conversa que seguramente vamos ter. Como vai, Sérgio? Um abraço para você, aqui diretamente do Doses de Marketing. Eu vou muito bem, estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero contribuir um pouquinho nessa conversa gostosa aqui em mais uma dose de marketing com Luiz Henrique Bressani. É isso aí. Obrigado, viu, Sérgio Merli, né, como você é mais conhecido no meio. Eu gostaria que você pudesse falar para os nossos seguidores, aliás, Doses de Marketing atingindo aí 2.500 seguidores. Muito obrigado a todos que nos acompanham no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu gostaria que você começasse falando um pouco sobre sua trajetória, um pouco sobre você, antes da gente entrar nos temas mais voltados aí ao branding, que será o nosso tema de hoje. Então, conta um pouco do seu histórico para os nossos seguidores aqui. Bom, eu sempre, desde que eu me conheço por gente, eu sempre desenhei. Sempre gostei muito de desenho, de comunicação, de contar histórias. Então, desde os 3 anos de idade, que é a minha memória mais antiga, eu tenho o desenho como principal atividade prazerosa na minha vida. E daí, para começar a contar histórias e buscar narrativas, foi um pulinho. Quando era criança, eu desenhava histórias, criava as minhas próprias histórias, montava os livros página por página, artesanalmente, e já desde daquela época eu tinha esse desejo, essa vontade de contar histórias, criar narrativas, e, de certa forma, tem a ver também com o design, com o branding, que é nada mais do que a gente contar a história de uma empresa, né? E posicionar ela no mercado. Estudei arte, publicidade, design, marketing digital, e ao longo desse tempo, trabalhei em agências de propaganda, trabalhei em editoras, e já há um bom tempo eu passei a empreender com o meu próprio negócio, que hoje se chama Merli Design. E a Merli Design é uma agência de branding e comunicação com foco na valorização de marcas e empresas e produtos. O nosso esforço é sempre no sentido de fazer o melhor na nossa comunicação, gerando ganho de percepção de valor dos consumidores em relação às marcas dos nossos clientes. Se o consumidor deles percebe valor nos produtos dos nossos clientes, ele vai acabar optando pelos produtos dos nossos clientes e não pelo concorrente. E se ele realmente perceber que tem um valor muito grande, é capaz ele estar até disposto a pagar mais pelos produtos e pelos serviços dos nossos clientes. Então, todo o nosso trabalho vai com um grande foco na valorização de marcas, especialmente no branding. É muito interessante o que você está comentando, Merli, porque dá vazão para uma série de perguntas que eu quero te fazer com essa experiência vasta que você tem e o tanto que você trabalhou nos diferentes nichos e agora cada vez mais voltado à área de branding. Eu queria te perguntar o seguinte: essa parte de criar logotipos, desenvolver catálogos, sites, publicações para a empresa, isso como se desenvolve? Porque você atua em diferentes segmentos
e talvez a tentação lhe faça a fazer um formato que talvez possa atender a um número maior de empresas. Só que no dia a dia eu imagino que isso não aconteça, ou seja, você tem que cada vez mais, como você disse, customizar e buscar a sua diferenciação. Então, minha pergunta para você é a seguinte: como é esse processo da elaboração de logotipos e publicações para empresas, de maneira a buscar esta valorização de marca, que cada uma delas conta uma história por trás? Ótima pergunta, Luiz. Obrigado pela oportunidade. Bom, todo o nosso trabalho começa com uma consultoria. Nós analisamos, assim que a gente recebe uma solicitação de orçamento, de um estudo, nós começamos um amplo estudo com o cliente para entender o mercado onde ele está inserido, qual é o perfil do público-alvo, qual é a persona, qual é o perfil da concorrência, como os produtos deles são dispostos no mercado, qual é a estratégia da empresa no médio e no longo prazo, para a gente poder, a partir desse estudo, estabelecer uma estratégia de comunicação de marca para esse cliente. Então, e nesse sentido, nós vamos trabalhar todos os pontos de contato da marca, seja através do meio online, através de um site, da gestão de redes sociais, seja através dos meios offline, que é material de ponto de venda, catálogos, como a identidade dele visual se manifesta e até a maneira com que ele está vendendo e se relacionando com os clientes. Então, é uma análise bem ampla que a gente pode agregar profissionais diferentes de acordo com a demanda. E o nosso trabalho, obviamente, atualmente, é muito focado em pequenas e médias empresas, que é um nicho que é muito carente, geralmente é muito carente de uma orientação, de uma metodologia, e nosso trabalho é exatamente atendê-los com um serviço de qualidade que muitas vezes o pequeno e o médio empreendedor não tem muito acesso, né? Então, nós temos aí uma demanda grande nessa área e a gente pode ajudar muito nesse processo. Esse trabalho é muito interessante do que você citou da divisão, né, de grandes corporações e seus departamentos variados. E esse novo empreendedor, principalmente depois da pandemia, né, muitas pessoas começaram a empreender e lhes falta esse conhecimento um pouco mais mercadológico, de como se posicionar, e esse trabalho todo que você desenvolve. Eu gostaria de te perguntar o seguinte: você tem a formação de publicitário, como você disse, né? A publicidade de hoje é muito diferente de quando você se formou? Como é esse avanço de conhecimento que você teve que adquirir para não ter que apresentar ao seu cliente de 2022 uma visão de uma empresa de 1990? Isso é difícil, né? Conhecer e fazer esse trabalho, né? A diferença é da água para o vinho. Eu diria que metade do que eu estudei na faculdade já não serve mais para nada. Porque o mundo mudou completamente de quando eu ingressei no mercado de trabalho e agora, depois de 30 anos de carreira, estou completando aí 32 anos de carreira, mudou completamente. Então, muitas das coisas que nós estudamos na faculdade não servem mais para nada, não são mais realidade. Outras tantas ainda servem, né? Principalmente a parte teórica, né? Mas, de maneira geral, temos que ter essa educação continuada. A gente tem que continuamente estar estudando. Eu mesmo fui me adaptando várias vezes, né? Ao longo desses 30 anos, desses mais de 30 anos. Eu diria que eu me reinventei pelo menos umas 3 vezes no mercado. E mais recentemente, eu vim a estudar mesmo, eu fiz uma pós-graduação em marketing digital e e-commerce, que era para
resolver uma lacuna de conhecimento que eu estava tendo, que eu já estava sentindo no mercado, que era necessário para eu poder entender como acontece esse branding no meio, essa comunicação de marca no meio digital. Como hoje as empresas enxergam ou deveriam enxergar o branding dentro dessa nova perspectiva, Merlin? Eu acho que o que muitos dos pequenos e médios empresários talvez ainda não tenham percebido é que, mais do que nunca, o branding tem ganhado relevância. Por quê? Porque hoje, se você pegar produtos no mercado que estão por aí, você vai perceber que é muito difícil gerar diferencial através de inovação ou através de qualidade dos materiais com os quais eles são feitos, com a tecnologia que eles são feitos. Por um motivo muito simples, como nós estamos numa economia globalizada e muito dinâmica, essas matérias-primas, essas tecnologias estão mais ou menos acessíveis para a maioria das empresas. Então, fica muito difícil você ter alguma coisa que só você tem nesse processo, nessa questão tecnológica. Da mesma forma, com relação à inovação, é preciso um esforço muito grande para você encontrar um produto realmente, verdadeiramente inovador e diferenciado no mercado. Então, se você pegar, por exemplo, os preços de diferença entre uma Echarp nas lojas Marisa, hoje, se você clicar aí no Google, até convido os seus seguidores a fazerem um teste. Experimentem digitar Echarp e vejam os resultados que saem no Google. Outro dia eu estava preparando uma palestra e eu fiz exatamente essa experiência. Eu digitei Echarp e primeiro procurei a mais barata que eu encontrava, que poderia ser encontrada. Então eu fui na Lojas Marisa, por exemplo, e encontrei essa Echarp por R$ 29,90. Tá? E depois eu tentei procurar uma Echarp mais ou menos semelhante de uma outra marca. Então, eu encontrei da Louis Vuitton por R$ 3.200. Interessante. Tá? Então, você comparando as duas, porque com a internet hoje é possível, né? Você tem isso num clique, o consumidor consegue perceber isso rapidamente e ele decide a compra em questão de segundos, muitas vezes. Você vai ver que elas não têm grandes diferenças, mas o corte é mais ou menos o mesmo, a matéria-prima provavelmente vem mais ou menos dos mesmos fornecedores, muitas vezes da China, de algum fornecedor chinês. A tecnologia para fazer a Echarp é mais ou menos a mesma, porque ela está mais ou menos acessível a todas as empresas de hoje em dia. Então, o que mudou aí? A gravação LV no cantinho, talvez. Exatamente, a marca. Você matou a charada mesmo. Você que é um profissional de marketing, você já entendeu onde é que eu quero chegar. É a marca. Então, e a marca o que que é? É o trabalho de branding que a Louis Vuitton fez e que, obviamente, o produto que estava à venda nas lojas Marisa não fez. Esse é o grande diferencial entre uma e outra. Então, Interessante. cada vez mais o mercado está voltado para diferencial de marca. Porque é muito mais fácil você buscar um posicionamento de nicho com o seu consumidor hoje, através de uma comunicação, de um posicionamento de marca, de uma boa identidade visual, de uma cultura de marca, do que você tentar investir milhões aí em buscar um produto inovador. Muitas vezes você nem consegue, tá? E também muito mais difícil você tentar um produto, uma matéria-prima diferenciada, porque essas matérias-primas estão muito acessíveis a todos os fabricantes. Logo, o branding tem ganhado cada vez mais importância no mix de marketing. Você sabe que essa nossa entrevista tá quase que se transformando numa consultoria, né? Tenho certeza que os seguidores estão gostando muito desta visão que você está trazendo, porque no mundo cada vez mais de commodity, né?
porque as linhas de produção precisam gerar escala, né? Muitas vezes, e aí é uma observação minha, como profissional também da área de marketing, que você está visando volume para ganhar escala, mas não necessariamente a margem acompanha isso. Então, é muito difícil você crescer a escala com seus custos fixos e não ter uma margem de lucro que, obviamente, lhe dê o retorno esperado. Isso só acontece, na minha percepção, e ouvindo agora você, que é o branding que faz a diferença. E muitas empresas não prestam atenção nisso, querem dar aqueles descontos absurdos para, entre aspas, ganhar o cliente. E isso é um efeito colateral terrível, porque esse profissional vai trabalhar por 10, 12 horas, vai se esforçar porque ele ganhou aquele cliente com a variável de preço, vai oferecer um produto dentro daquilo que ele oferece como padrão, pagando menos, não sendo remunerado e, de certa forma, vai chegar no final do mês vai dizer minha empresa não está crescendo, meus negócios não estão indo para frente, porque justamente ele não deu valor à sua própria marca. E realmente, valorização do profissional brasileiro, que era uma pergunta que eu queria falar para você, porque isso serve também como um aconselhamento. Por que na cultura brasileira, ou talvez na cultura latino-americana, me arriscaria, nós não valorizamos o nosso trabalho e o americano e o europeu, com muito menos, faz coisas simplesmente espetaculares com as suas marcas, mas o conteúdo mesmo, por muitas vezes, deixa a desejar. Você concorda? Você não concorda? Como é a tua posição com referência a isso? Eu acho que os Estados Unidos. Bom, primeiro, eu concordo absolutamente com o que você falou, né, a respeito de não trabalhar a sua marca e está tá fadado, quem não trabalhar a sua marca está fadado a brigar por preço, e a gente já sabe onde isso vai dar, né? Quer dizer, não é um bom negócio. E acredito que os Estados Unidos, por exemplo, os produtos americanos, eles trabalham muito bem o marketing deles. Eles são muito bons em marketing, no mundo inteiro. Eles exportam cultura para o mundo inteiro. Outros países já perceberam rapidamente que exportação, esse soft power de exportação da cultura também é muito bom, traz muitas divisas. Então, você veja, por exemplo, o verdadeiro nicho conquistado cada vez maior que a Coreia do Sul vem conquistando no mercado de entretenimento, na música pop, né? Então, outros países já estão percebendo isso. O Japão, anteriormente, também já percebia, já conseguiu conquistar uma série de nichos, principalmente na área de entretenimento, mangás, etc., né? E eu acho que aqui no Brasil, o brasileiro tem aquela coisa do complexo de vira-lata, né? Sem dúvida, isso é uma coisa. É uma autoestima baixa. E, por um lado, é saudável, porque cria uma autoestima, né? Uma autocrítica, né? Do brasileiro, né? Do brasileiro médio, mas também tem um lado muito ruim, né? Que é não se valorizar, não valorizar o seu produto. E nós temos coisas maravilhosas para exportar aqui. A música brasileira, a nossa cultura, Exato, exato. são produtos que poderiam ser de exportação. Mas eu acho que isso está muito ligado também ao desenvolvimento da economia. Além desse aspecto cultural do nosso povo, eu acho que está ligado à economia. Geralmente, economias mais desenvolvidas, mais sofisticadas, exportam cultura, exportam produtos de qualidade e vendem esse produto, essa imagem positiva dos seus produtos no mundo inteiro. Muito bom. Meli, nosso papo vai muito rápido, a gente está quase já terminando. Você vê que quando o assunto é Que pena. interessante, a gente vai, mas eu não queria terminar antes de abrir um espaço para você, porque você também é reconhecido no meio por os seus livros voltados ao público infantil, né? Gostaria que você pudesse contar aqui para os meus seguidores do Doses de Marketing
Como é essa conexão com o público infantil através dos seus livros? Obrigado pela oportunidade, Luiz. Você falou dos livros, e os livros são o meu lado B. Então, eu costumo falar para os clientes que eu tenho o meu lado A e o meu lado B. Meu lado A é esse lado mais ligado ao marketing, ao branding, à comunicação, que é feito pela Mer Design. Mas o meu lado B é uma carreira que eu já estou completando 10 anos de carreira como escritor e ilustrador de livros infanto-juvenis. Então, hoje eu tenho 10 livros publicados por 3 editoras, são elas a Melhoramentos, a editora Melhoramentos, a Suinara e a SESI. E agora vem chegando o ano que vem aí, primeiro semestre, vem chegando o meu 11º livro com uma nova parceira, que é a editora Paulus. E dessa vez, agora, eu já não sou mais, se me permite uma correção, eu não sou mais ilustrador e escritor de livros infantis. Agora eu sou ilustrador e escritor de livros infanto-juvenis, porque o meu 11º livro é voltado para adolescentes. Opa, que legal, que maravilha. Então, E em primeira mão você está contando isso em aqui para a primeira gente, mão, né? Que é a primeira legal, vez que eu que estou legal. falando isso, porque está confirmado. Finalmente, essa semana veio o contrato Parabéns. e tá selado, agora eu posso divulgar. Que legal. Mas é E um trabalho muito bacana, que eu tenho visitado escolas, é uma delícia conversar com os leitores, né? Em função do sucesso dos meus livros, especialmente os livros com melhoramentos, eu passei a ser convidado a participar de eventos literários, visitas em escolas que adotam os meus livros, e tem sido uma experiência muito bacana desde então, e que também provoca sinergia com a área de branding e comunicação. Então, recentemente, eu também tenho feito palestras falando sobre o poder das histórias de maneira geral, mas mais específico também as histórias a favor do negócio, porque o branding também tem muito essa coisa da cultura de marca, e onde eu, de certa forma, o profissional de branding também ajuda, ele é coautor dos clientes em contar a história das marcas. muito legal. Fantástico a conversa. Adorei conhecer, na verdade, um pouco mais a fundo o seu trabalho. Queria agradecer pela oportunidade. Antes de eu fazer o meu fechamento, eu queria que você deixasse, como eu sempre peço aos meus entrevistados, uma mensagem do que você gostaria de deixar de mais motivador para profissionais que estão iniciando ou essa nova geração que está saindo dos colégios agora, da escola. Nós vamos viver um novo momento educacional no Brasil, graças a Deus. E eu queria que você dissesse um pouco que mensagem você passa para essa moçada aí que vem com muita vontade de, um dia, também ter esse trabalho na área de design ou mesmo dos livros infantis e infantos juvenis. A mensagem que eu posso dizer, Luiz, para o pessoal que está começando é, primeiro, vocês estão enfrentando um grande desafio pela frente, porque o mundo está mudando muito rápido, as ondas a revolução tecnológica está fazendo curvas, né, de evolução cada vez mais curtas, né? Então a gente tem que se reinventar o tempo todo, mas também ao mesmo tempo é um mundo cheio de oportunidades. Nós vivemos numa economia global, está cada vez mais fácil acessar o conteúdo, então eu acho que tem desafios, mas tem grandes oportunidades também no mercado. E eu acho que o principal é não desistir nunca, né? Como dizia o Winston Churchill, né? Nunca, nunca, jamais desista. Então, essa é uma mensagem que eu levo para a minha vida inteira, porque a gente recebe muitos nãos, né, ao longo da carreira, e a gente tem que, não importa os nãos que a gente recebeu e a forma como a gente recebeu. O importante é o que a gente vai fazer com esses nãos para transformá-los em sim, né? Para transformá-los em questões afirmativas em que você supera e conquista os seus sonhos.
Esse eu acho que é o principal mensagem que eu tenho para dar para os jovens que estão entrando no mercado: nunca, jamais desista. Se você tem um sonho, acredite nele. Não precisa ser teimoso. Se não dá certo de um jeito, você muda o meio. Mas mais cedo ou mais tarde, se você se esforçar, se você se dedicar, se você estudar e se você tiver foco, você vai conquistar os seus sonhos. Tá? E é isso que eu queria, só essa mensagem aí. Eu Uma agradeço aí super, a oportunidade. Viu? uma super mensagem. Falei com o Sérgio Merli, CEO da Merli Design. Gostaria mais uma vez de te agradecer pelo tempo. Lembrando que essa entrevista vai estar disponível nas nossas plataformas do Facebook, do Instagram, do YouTube. Quero agradecer a todos vocês. Nós, como eu disse no começo, estamos superando a marca de 2.500 seguidores. É um trabalho de formiguinha, são praticamente 10 meses que nós temos o projeto Dose de Marketing, entrevistando pessoas do nível do Sérgio Merli. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.